As chamas quase consumiram as fotos da família. Em questão de minutos, o fogo se alastrou pelos cômodos. O incêndio destruiu o segundo andar da casa. Dayana estava no trabalho em outro município quando recebeu a ligação do marido, desesperado. Eu estava de plantão, trabalhando no hospital, e por volta de 5h30 da manhã, do dia 17, no sábado, meu marido me liga, desesperado, dizendo que a casa estava pegando fogo e com as nossas 3 filhas dentro de casa e nosso cachorrinho. Neste vídeo, é possível ver as labaredas na janela do imóvel. Depois do trabalho do Corpo de Bombeiros, a técnica em enfermagem fez estas imagens de como a casa ficou. O meu quarto também, ó, condicionado, tá tudo preto. Esses dias eu acho que vai ter que tirar tudo, vai cair. No quarto onde o incêndio começou, não sobrou nada. O cheiro de fumaça ainda é muito forte. Segundo a família, o fogo começou em um ventilador que já tinha passado por manutenção há alguns meses. E o fogo começou no quarto da minha mais velha. Ela estava no quarto dela, com o ventilador em cima de uma cadeira, e eu acho que deu um curto ali, e o fogo começou a ficar alto, e ela acordou com aquele calor, com calor, com aquela queimação no nariz, e começou pedindo socorro ao meu marido. Só este ano, o Corpo de Bombeiros realizou 61 atendimentos relacionados a incêndios em edificações em Campos, no norte do estado do Rio. O último levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade apontou que de 2022 para 2023 aumentou mais de 37% o número de incêndios por sobrecarga, popularmente conhecido como curto-circuito. O curto-circuito ele está correlacionado à questão de um caminho mais curto para que a corrente elétrica, ou energia, né, como alguns leigos chamam, que ela possa passar. Então, por exemplo, quando você tem uma lâmpada, a energia é obrigada a passar pela lâmpada e ter um caminho entre a fase e o neutro. Então, a corrente ela fica limitada, a energia fica limitada. Quando você não tem essa lâmpada e você encosta ou faz o contato fase com neutro, você possibilita o encurtamento desse caminho. Automaticamente, isso faz com que a energia ela tenha um valor muito excessivo e gerando uma propagação de calor. E esse calor, ele simplesmente entra no estado de fusão da parte plástica, que é o isolante do condutor. No primeiro semestre deste ano, a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica informou que foram 207 ocorrências relacionadas a incêndios causados por problemas elétricos internos em residências na região norte fluminense. No mesmo período de 2023, foram 148 registros, um aumento de 40% no número de casos. E as principais causas de um curto-circuito são conectores danificados ou desgastados, conexões soltas, mau isolamento elétrico e até mesmo erros na instalação. O ideal é que as casas tenham quadros de distribuição e que os moradores contratem profissionais capacitados para fazer a manutenção anualmente. Toda instalação elétrica, todo equipamento, ele sofre uma deterioração ao longo do tempo. Então, é importante que se tenha um profissional qualificado, né, capacitado, para que ele possa fazer uma manutenção ou uma inspeção anual e também se utilizar condutores, equipamentos dimensionados, porque toda a instalação não é só a questão funcional, de estar funcionando, mas é a questão de estar em conformidade com as normas vigentes. Então, esse é um fator importante para que a gente possa evitar qualquer tipo de curto-circuito dentro da nossa residência, além de não utilizarmos o mesmo ponto de tomada para vários equipamentos, que automaticamente ali haverá uma sobrecarga, um aumento excessivo de energia em função do aumento da corrente, e ali também poderá ser um ponto de início de curto-circuito e um ponto também no princípio de incêndio. Mas o que fazer em casos de incêndio na parte elétrica de um imóvel? O ideal é você ir diretamente no quadro de distribuição, onde você tem ali a entrada da alimentação principal, fazer o desligamento. Se isso não for possível, você ir lá no poste, onde você tem seu relógio, fazer o desligamento, mas o ideal é que você possa cortar a energia, para que depois você
você possa tomar uma ação, porque quando você faz o uso de um agente extintor para equipamento elétrico energizado, tem que ser pó químico ou CO2 ou do tipo ABC. Mas quando você desliga o circuito e você não tem mais energia, você pode utilizar qualquer tipo de extintor, porque deixa de ser um circuito energizado. As medidas são válidas apenas para princípios de incêndio, mas em todos os casos, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado. Graças a Deus, o mais importante, Deus preservou, que foi a vida das minhas filhas. Isso não tem dinheiro nenhum que pague. E graças a Deus está todo mundo bem. Ela só teve uma queimadura assim na coxa e fez nebulização porque ela inalou um pouco de fumaça, tomou antialérgico, mas graças a Deus está bem.